Olá, irmãos, boa noite, a paz seja com todos. Estamos começando hoje aqui mais uma terça-feira, mais um estudo com os irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação. Eu acho que é um dos assuntos, se não o assunto mais importante da palavra de Deus, porque nos fala, nos mostra sobre o plano de Deus de salvar o homem após o homem haver caído. Nós vamos aprender um pouquinho sobre salvação, o que é salvação, como nós esperamos a salvação hoje para nós, como foi a salvação no Antigo Testamento, o que a Bíblia nos fala de salvação. E também quero falar um pouquinho sobre reino, né? Porque muitas vezes nós confundimos ou nós limitamos a salvação somente ao ato de não morrermos mais, através de Jesus Cristo. Mas Cristo tem muito mais do que isso para nós. Ele conquistou muito mais do que isso para nós. É muito mais do que isso que Ele espera da sua igreja. O texto que eu quero começar a falar com vocês, para a gente poder começar, é o texto que está aqui em Atos, no capítulo 4, no verso 12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é o texto que eu quero que você grave, principalmente esse texto no seu coração, porque é o resumo de tudo que nós vamos falar hoje, que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém? Se você puder, feche os seus olhos onde você está, vamos falar com Deus, vamos apresentar esse momento que nós estaremos falando da palavra dele. Afinal, quem dá a direção, quem dá a interpretação da palavra é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos ensina. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui para falar da tua palavra, para ensinar a tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite, que a palavra do Senhor seja gravada nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos ter mais de ti. Espírito Santo, nos capacita a entender a tua palavra. Me capacita a ensinar e capacita-nos todos a aprender. Porque se não for o Senhor, nós não conseguimos. A nossa carne não é capaz. A nossa carne não pode. É somente pelo Teu Espírito que nós compreendemos a Tua palavra. Espírito Santo, guarda estas palavras do nosso coração e que elas gerem em nós frutos eternos, frutos de salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de algo muito importante, ou talvez é o mais importante. Todos nós, quando nós nos achegamos a Jesus Cristo, que nós conhecemos a Cristo, conhecemos o trabalhar de Jesus na cruz do Calvário, nós nos deparamos com a salvação. Porque a salvação foi a grande conquista dele para nós, para a humanidade. Nós que estávamos condenados ao inferno, nós que estávamos condenados pelo pecado, nós que não tinha nada de bom dentro de nós, veio Jesus e morreu pelo nosso pecado. A salvação é algo importantíssimo. Se você procurar no dicionário salvação, o que simboliza, o que quer dizer salvação, eu anotei aqui, salvação no dicionário quer dizer o ato de livrar alguém do perigo, do mal, ou de uma situação desagradável. Quando nós falamos de salvação, nós falamos do ato que Jesus Cristo teve de nos livrar de algo terrível. Mas qual foi o algo terrível que Ele nos livrou? Qual foi o destino terrível que Ele nos livrou? O destino terrível que Cristo nos livrou na cruz do Calvário foi a morte da nossa alma, a nossa separação de Deus. É o que fala lá no livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, que se chama segunda morte, que é quando o homem ele é jogado, ou aquele que o seu nome não é encontrado no livro da vida, ele é jogado num lugar chamado lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que ali vai ser separado eternamente da presença de Deus. A princípio esse lugar não foi preparado para o homem, esse lugar não foi preparado para nós. Esse lugar, a Bíblia nos fala que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas
todo aquele que o seu nome não for achado no livro da vida, este também será jogado no lago de fogo e enxofre. Essa é uma consequência, esta segunda morte é uma consequência do pecado que há no homem. É uma consequência. Todos nós já nascemos no pecado. Todos nós já nascemos no pecado. No livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. O salmista vai além disso. O salmista está lá no Salmo de número 51, no livro de Salmos, número 51. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu ficaria feliz. Salmo capítulo 51, no verso 5, vai dizer assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde o ventre da minha mãe, ou desde que me concebeu a minha mãe. Desde que eu fui concebido eu já sou pecador. É por isso que nós dizemos assim, que o homem já nasceu no pecado. É por isso que nós dizemos que o homem ele já nasce no pecado, porque essa semente do pecado que foi originado lá em Adão, vem passando até nós de homem a homem, de pessoa a pessoa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o homem ele não nasce salvo, o homem não nasce e com o tempo ele vai perdendo a salvação que ele tem, não. Todo homem, por causa do pecado que já há dentro dele, ele já tem um destino que é o inferno. Ele já tem um destino que é a perdição. É por isso que era necessário uma salvação, porque todo homem tinha um destino terrível, todo homem tinha uma situação desagradável, todo homem estava caminhando para uma situação horrível, que era a perdição da sua alma, por causa do pecado. Mas aí entra a salvação. É por isso que nós falamos que Jesus nos salvou, porque quando nós estávamos a passos largos rumo ao inferno, Ele veio, morreu por nós, morreu a nossa morte como um substituto nosso, e por causa da morte dele, nós temos salvação. Por causa da morte dele, nós temos salvação. Olha o que diz a palavra de Deus, aqui em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, é um texto muito conhecido. Romanos 6, 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a primeira coisa que você tem que entender, o salário do pecado é a morte. Adão pecou. A semente do pecado veio até nós, veio até mim, até você, por causa de Adão. Qual que é a semente do pecado? Não é que o pecado de Adão é cobrado de nós, não, mas vem uma semente. Qual que é a semente de Adão que foi gerada em nós? É a vida na carne. A semente de Adão que é gerada em mim e você, que faz com que nós pequemos, é a vida na carne. O pecado que Adão cometeu, ele fez com que o homem começasse a viver através da carne. E a nossa carne, ela é cheia de concupiscências. Essa palavrinha que a Bíblia usa demais, que é o mesmo que desejos. A nossa carne, ela é cheia de desejos. E esses desejos da carne, essa concupiscência da carne, essa inclinação da carne, faz com que nós pequemos. Todos nós já nascemos com isso. Eu tenho um filho de 1 ano, vai fazer 2 anos em agosto. E esse filho,
meu, desde pequenininho, ele já apresenta dentro dele algumas coisas. O meu filho, desde pequenininho, se você prestar atenção nele, ele já tem algumas atitudes. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, que parece que está dando um pouco de eco. Deixa eu achar só aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho um filho de 1 aninho. E desde pequeno, o meu filho, ele já tem algumas atitudes que você vê assim, que a carne já inclina para alguma coisa. Você vê toda criança, por mais, eu não estou falando que ela não é inocente naquilo que ela faz, eu não estou falando que ela tem uma consciência daquilo que ela está fazendo, não. Eu estou falando que a nossa carne inclina, ela tem uma inclinação para algumas coisas que não são boas. A nossa carne tem uma inclinação para algumas atitudes que não são legais. Você pega uma criança desde pequenininho, ela já tem com ela a atitude de às vezes dos ciúmes. Isso é uma inclinação da carne. Ela já tem com ela a atitude de às vezes querer só para ela, do egoísmo, desde criancinha. Se uma outra criança vem para pegar o brinquedo dela, ela não permite, ela toma, mesmo que ela não vai brincar, mesmo que ela nem gosta daquele brinquedo, muitas vezes só pelo egocentrismo. E isso nós vemos num determinado grau desde criança. E isso vai se acentuando e vai piorando por todos os dias da nossa vida. Essa semente da carne, essa semente que a carne gera em nós, é uma semente de pecado. Ela gera o pecado dentro de nós, e é esse pecado que é gerado dentro de nós que gera a morte, porque tem um preço pelo pecado. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja que a nossa carne, ela gera para a morte, mas tem um dom gratuito. O que é um dom gratuito? É uma graça, é um presente que Deus nos dá através de Cristo. Veja lá, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Por que a Bíblia trata a salvação como um presente gratuito? Porque se fosse depender de nós, de uma atitude nossa, de nós renegarmos totalmente o pecado e deixarmos totalmente as obras da carne, seria impossível ao homem ser salvo. Porque por mais que o homem se consagre, por mais que o homem tente, por mais que o homem lute, ele ainda está preso por enquanto, por esse momento, nesse corpo, nessa carne, que ainda grita e clama, e nos leva muitas vezes ao pecado. A nossa salvação não é pelo nosso empenho, a nossa salvação não é pelo nosso mérito, a nossa salvação é puramente por causa de Jesus Cristo e o ato que Ele fez por nós. A nossa salvação é por causa dEle, a nossa salvação é só por causa dEle. Presta atenção numa coisa, no texto que nós lemos, a princípio, nós dizemos que lá em Romanos, em Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação que não seja através de Jesus Cristo. Não tem como alguém ser salvo a não ser por causa de Cristo. Não existe, é impossível. É impossível, grava isso dentro de você, alguém ser salvo a não ser pela graça, se Jesus Cristo não der esta salvação de graça a Ele. E isso não é de agora, e isso é desde que o mundo foi criado, desde a queda do homem. Desde que o homem caiu, a salvação já é por Jesus Cristo. Sempre.
Talvez você já se perguntou, porque Jesus veio há mais ou menos 2000 anos atrás. Jesus veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Mas a humanidade, biblicamente, nos mostra que a humanidade está pelo menos 6.000 anos aqui na Terra. Mais ou menos 6.000 anos que há a humanidade aqui na Terra. E nos 4.000 anos antes de Jesus, como que era a salvação? Havia salvação? Lembre-se que salvação é você ser livre daquela expectativa horrível da morte, da separação de Deus. E salvação já havia desde o princípio. A oportunidade de salvação já havia desde a queda do homem. Se você pega o Antigo Testamento, lá no livro de Hebreus, a Bíblia nos ensina, se você abrir a Bíblia, deixa eu colocar aqui para você Hebreus, no capítulo 9, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, não era esse não. Desculpa. Hebreus capítulo 10. Versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz. A lei remete ao Antigo Testamento. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que está falando aqui, que é o que fala em outros versículos também, que você vai achar isso em Colossenses, vai achar um pouco antes aí em Hebreus 9 também, vai falar que a lei ela é uma sombra das coisas que viriam. O Antigo Testamento, se você pegar o Antigo Testamento, ele é simplesmente uma sombra daquilo que aconteceria no Novo. Como que havia salvação no Antigo Testamento? Salvação só existe de uma maneira, através de Jesus Cristo. E no Antigo Testamento já havia salvação por causa de Cristo, mesmo que eles não sabiam disso. Mesmo que eles não compreendiam isso. Por quê? Porque essa revelação foi dada com o tempo. Essa revelação que a salvação era através de Jesus foi dada com o tempo. Pastor, eu não acredito em você. Como assim que eles lá, antes mesmo de Jesus vir, nascer através de Maria, como que eles já tinham a salvação através de Jesus Cristo? Porque no Antigo Testamento, todos os símbolos do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Todos os símbolos do Antigo Testamento mostravam a Jesus Cristo. Eles tinham que ter uma atitude em relação a algo no Antigo Testamento para que eles fossem justificados. Lá no livro de Romanos fala que Abraão foi justificado pela fé. Mas por que Abraão foi justificado pela fé? Porque Abraão escutou o quê? A palavra do Senhor e obedeceu. Escutou a palavra do Senhor e creu. Mesmo sem saber, quando ele crê, acredita na palavra do Senhor, ele já estava crendo em Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, deixa eu achar aqui o versículo para você. Eu vou ler a partir do verso 11, olha só o que diz. Presta atenção aqui para que você entenda claramente as coisas da palavra de Deus. Presta atenção aqui, olha só. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Quem é esse cavaleiro que veio num cavalo branco, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça? Esse é Jesus Cristo. Olha só o que fala, o que fala dele aqui, ó. Olha só.
Espera aí que se perdeu aqui. Vou achar aqui de novo para você. Olha só o que fala aqui dele. Os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça muitas coroas. É um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. E o seu nome é a Palavra de Deus. Grava isso no seu coração, grava isso aí na sua mente. Apocalipse 19:13. Apocalipse 19:13 diz claramente que um dos nomes, que o nome de Jesus é a Palavra de Deus. É por isso que lá no Gênesis, quando o livro de João, o Evangelho de João nos fala assim, que ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. É porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é aquele que age, é o agente da Trindade, é a palavra de Deus. Quando no Antigo Testamento, por exemplo, Abraão ouve a voz, ouve a palavra de Deus e obedece e crê e tem fé na palavra de Deus, ele encontra salvação. É por isso que no livro de Romanos fala que ele foi justificado pela fé. Justificado por quê? Porque ele creu em Jesus Cristo. Ele acreditou na palavra, mesmo que ele não sabia que aquela palavra simbolizava Jesus. Veja só o mistério de Deus. Hoje nós somos salvos, hoje nós somos aceitos e salvos por Deus pela obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário. No Antigo Testamento eles eram salvos e aceitos por Deus pela obra que Jesus faria na cruz do Calvário. Você consegue compreender isso? Sempre a salvação, ela se dá através de Jesus Cristo. Presta atenção, Noé. Por que Noé encontrou salvação? Porque ele ouviu a palavra de Deus e creu e tomou uma atitude em relação à palavra. Em relação à palavra. Tudo no Antigo Testamento indicava, apontava para Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento apontava para a palavra verdadeira que é Jesus Cristo. Toda a palavra que se obedecia, quando Deus libera uma palavra, quando Deus liberou uma palavra no Antigo Testamento e eles creram sem saber em Cristo e foram justificados por causa disso. Você quer um exemplo disso? A Arca da Aliança. Deus pede para que eles construam uma arca de madeira, revistam aquela arca de madeira por dentro e por fora de ouro, façam uma tampa naquela arca, de ouro também, coloquem um propiciatório, naquela tampa um propiciatório com 2 querubins, com as suas asas tocando na sua ponta, porque Deus se manifestava uma vez por ano em cima daquela arca, no lugar santíssimo, onde uma vez por ano o sumo sacerdote, somente ele entrava naquele lugar para pedir perdão por toda a nação. Era ali que se fazia uma reconciliação de toda a nação de Israel com Deus. Porque Deus havia liberado uma palavra para Moisés e ensinado a Moisés que eles deveriam obedecer e fazer algo em relação àquilo que Deus tinha mandado a eles, que era o quê? Os holocaustos. Era para fazer aquele dia como dia da expiação. Quando eles obedeceram a Deus, eles obedeciam a Deus e realizavam esse dia, que era o dia da expiação. Por causa da fé deles, Deus aceitava o pedido deles. Por que Deus aceitava? Presta atenção comigo na Arca da Aliança. O que havia na Arca da Aliança? A arca era um símbolo de uma aliança de Deus com Israel. E o que tinha dentro daquela arca? Dentro daquela arca havia as tábuas da lei, que é a lei de Deus. E o que vem ser a lei de Deus? A lei de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina que a lei de Deus veio para nos revelar o pecado.
Veio para nos mostrar, para tornar o pecado patente a nós. O apóstolo Paulo nos fala que pela lei ninguém seria salvo. Por quê? Porque a lei ela mostra todos os nossos erros. Se nós transgredirmos qualquer ponto da lei, nós seremos condenados se nós esperarmos na lei. As tábuas da lei estavam dentro da arca da aliança e elas simbolizavam a lei de Deus. Dentro da arca da aliança também havia uma vara, que era a vara de Arão, que havia florescido, que simbolizava o quê? A escolha de Deus, a aliança de Deus, a escolha que Deus tinha feito com a tribo de Levi. No caso da arca da aliança, simbolizava a escolha que Deus tinha feito àquele povo para ser povo de Deus, simbolizava o homem que Deus havia escolhido. Presta atenção que havia um terceiro item dentro da arca, que era uma urna de ouro, que havia dentro dela o maná, uma porção do maná, que era o quê? O pão que descia do céu, que Deus alimentava o povo no deserto. Então havia as leis de Deus, havia a vara de Arão que floresceu, e havia o maná. Você já pensou na simbologia? Porque uma vez por ano Deus se manifestava naquela arca, em cima daquele propiciatório, onde havia um sumo sacerdote, porque ali que era oferecido um sacrifício, que o sacrifício era um animal que era oferecido, e o sangue daquele animal era levado para dentro do propiciatório, e era aspergido o sangue daquele animal sobre o propiciatório, onde Deus manifestava a sua glória, e ali aceitava o pedido de perdão da nação. Por que Deus aceitava aquele pedido de perdão? Porque Deus olhava ali, olhava a sua lei, as tábuas que simbolizam a lei de Deus, e Deus olhava para o homem que era simbolizado, para Israel que era simbolizado pela vara de Arão que floresceu. Deus olhava então para a lei e olhava para o homem. Quando Deus olhava o homem e olhava a lei, nós sabemos que nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei de Deus, nenhum homem é capaz de cumprir todo o mandamento do Senhor. Quando Deus olhava para a lei, quando Deus olhava para o homem, Deus era necessário ali exercer um juízo sobre o homem. Certamente ali, se Deus simplesmente olhasse para a sua lei e olhasse para o homem teria que pagar por causa do seu pecado, e pecado é transgredir a lei. Porém, havia um terceiro item, que era o maná. O maná era o pão que desceu do céu para alimentar o povo no deserto. E Jesus lá na frente revela esse mistério, que na verdade esse pão era só uma simbologia do verdadeiro pão que era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. Então aquele maná que havia na arca simbolizava Jesus Cristo. Quando Deus então descia e manifestava a sua glória em cima da arca, ele olhava para as tábuas da lei, a sua lei, olhava para o homem, certamente teria que exercer juízo sobre o homem, mas ali ele já olhava o terceiro elemento, que era o pão que desceu do céu, que simbolizava Jesus Cristo. E por causa da simbologia, por causa de Jesus Cristo, que não havia sido entregue ainda, mas iria se entregar, Deus perdoava o povo. Olha só, você já parou para pensar nisso? Salvação só existe por causa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, na nossa era, para nós somos salvos porque nós cremos em Jesus Cristo, porque nós nos unimos a Ele e porque nós aceitamos o sacrifício dele na cruz do Calvário. Por aquilo que Ele fez por nós. No Antigo Testamento eles eram salvos porque eles acreditaram na palavra de Deus, sem saber que a palavra de Deus é Jesus Cristo, obedeceram a palavra de Deus e creram. E porque obedeceram e creram, foram salvos. Meu querido, salvação só existe uma forma, é pela fé.
Não existe outro meio de salvação. E eu quero lembrar uma coisa para você: o que é salvação? Salvação, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando daquele que nos tirou de uma expectativa horrível, de um destino horrível de morte, que era a ida para o inferno. É isso que Jesus fez por nós, Ele nos livrou do inferno. Todos nós pecamos, todos nós estávamos separados de Deus. A Bíblia nos fala isso, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. É um texto conhecido. Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós. E o nosso destino era o inferno. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós ainda pecadores, Ele entrega o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Você consegue compreender agora que não existe salvação, como nós já falamos, não existe salvação em nenhum outro debaixo do céu, não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, é somente através de Jesus Cristo, e sempre foi assim. Presta atenção, se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é o que nos fala da fé, não é? É o texto que nos fala da fé. Hebreus capítulo 11 nos vai falar de alguns que viveram pela fé, que foram achados, reconciliados, que foram salvos pela fé. Olha só o que fala aqui. Primeiro, Abel, olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi ele conhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Presta atenção, ó. Pela fé, Abraão ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Você já parou para pensar por que Deus aceitou, por que Deus se agradou da oferta de Abel? Por que Deus se atentou para a oferta de Abel? Você já parou para pensar? Muita gente pensa e fala que é porque Caim deu o pior que tinha. E a Bíblia não nos fala isso, a Bíblia fala que Caim pegou do fruto, pegou daquilo que ele tinha, daquilo que ele semeava, porque ele era lavrador da terra, ele pegou do seu fruto e entregou ao Senhor, talvez foi até o melhor do seu fruto. Mas por que Deus se atenta para a oferta de Abel mais do que para a oferta de Caim? Porque o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim? Porque o sacrifício de Abel apontava para Jesus Cristo. Porque o que Abel fez, quando Abel sacrifica um animal ao Senhor, quando Abel derrama aquele animal ao Senhor e sacrifica aquele animal era um símbolo, era uma simbologia do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. É por isso que Deus se atenta, por isso que Deus se agrada. E aqui eu já tiro uma lição, que existem pessoas que entendem os propósitos de Deus, existem pessoas que compreendem os propósitos de Deus, que compreendem os caminhos de Deus, existem pessoas que mesmo às vezes sem ser pela sabedoria humana, sem ser pelo conhecimento humano, eles caminham pelo caminho que Deus deseja, e Deus se agrada disso. Eles cumprem o propósito de Deus, e Deus se agrada disso. Sabe por que Deus se agradou de Abel? Porque Abel fez algo que estava nos planos de Deus. Abel ofereceu algo a Deus que estava nos planos de Deus. Perceba que os sacrifícios do Antigo Testamento, os sacrifícios que se ofereciam a Deus, o benefício era não a Deus, porque Deus não tinha nada que fazer com o sangue daqueles animais. O benefício era em quem sacrificava. É por isso que no Novo Testamento a Bíblia nos fala assim, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos.
Quando no Antigo Testamento eles sacrificavam, Deus aceitava aquele sacrifício, não é porque Deus ia se beneficiar do sangue, não. É porque eles fazendo aquele sacrifício, eles demonstravam fé, demonstravam que acreditavam na palavra de Deus, e às vezes mesmo sem saber, já simbolizavam a Cristo que morreria por eles. O alvo daqueles sacrifícios não era Deus, era o próprio homem. O benefício daqueles sacrifícios não era Deus, era o próprio homem. É por isso que por algumas vezes no Antigo Testamento Deus se ira com Israel. Porque Israel começou a fazer o quê? Começou a fazer esses sacrifícios apenas por rituais. Eles ofereciam sacrifício apenas por rituais, não é que eles acreditavam, não é mais que eles tinham fé em Deus, é pelo costume. Não é porque eles criam na salvação, porque eles queriam o perdão dos seus pecados, não, era só pelo costume. Deus chega a um momento em Isaías, no capítulo 1, que Deus fala assim: quando vocês levantam as suas mãos a mim. Está lá, vamos colocar lá para não ficar nas minhas palavras. Isaías, no capítulo 1, deixa eu achar o versículo aqui. Olha só o que Deus fala aqui no versículo 13, a partir do verso 13, olha só. Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias, suas reuniões cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suportam mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Olha só o que Deus fala depois disso. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O que Deus estava falando para eles aqui? Vocês têm que entender que não é o ato, não é a reunião, não é a cerimônia, não é o ajuntamento, não é simplesmente a religião, não é isso que vai trazer benefício a vocês, não é isso que vai trazer perdão a vocês, não é isso que vai trazer justificação a vocês. O que vai trazer isso tudo a vocês é o coração, é a fé. É vocês crerem na minha palavra. Não é fazer por fazer, não é fazer por costume, não é fazer porque você aprendeu com os seus pais, não é fazer porque todo mundo faz, não. Você tem que fazer crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fala isso lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Não é só juntar, ele falava lá, não é só você sacrificar, não é só trazer o carneiro, não é só trazer o bode, não é só trazer o boi, não é só isso, não é só você vir aqui se ajuntar, não é só você participar da reunião, não, você tem que crer, você tem que ter fé. E não é diferente nos dias de hoje. Lembrem-se que eles faziam isso crendo na palavra de Deus, e a palavra de Deus apontava para Jesus, para algo que Jesus faria. Hoje nós cremos também na palavra de Deus, apontando para algo que Jesus já fez por nós lá na cruz. Hoje também não basta simplesmente o ajuntamento, hoje também não basta simplesmente as reuniões, não basta simplesmente os sacrifícios, que muitas vezes nós fazemos
sacrificamos, mas quando nós sacrificamos? Nós sacrificamos muitas vezes quando nós deixamos a nossa família para ir numa reunião. Nós sacrificamos muitas vezes quando nós pegamos as nossas finanças e damos na casa de Deus e fazemos uma obra com as nossas finanças na casa de Deus. Não adianta só isso, não adianta essas coisas, não adianta sacrificar muitas vezes o nosso tempo, a nossa vida, a nossa família, o nosso dinheiro. Não adianta sacrificar tudo isso se não houver fé, se não crer na palavra, se não acreditar em Jesus Cristo, se não crer no sacrifício dele, se não crer na cruz do Calvário, se não crer que ele ressuscitou. Não adianta nada disso. Isso nós temos que entender. A obra não é nossa, a obra é toda dele. Nós só temos uma parcela em tudo isso, que é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Não é isso que a Bíblia fala? Arrependei-vos e convertei-vos. A nossa parte é crer em Jesus. Se nós cremos nele, nós vamos nos arrepender, nós nos convertemos a ele, nós passamos a andar juntamente com ele, e somente através dele nós encontramos salvação. É assim. Talvez você me pergunte assim: então o que eu preciso fazer para ser salvo? Primeira coisa, você tem que crer em Jesus Cristo. E para crer em Jesus Cristo é muito mais do que ir numa reunião. Crer em Jesus Cristo é muito mais do que você participar de um grupo, você ser membro de uma igreja. É muito mais do que dar o dízimo, é muito mais do que dar uma oferta, é muito mais do que você sacrificar o seu tempo, é muito mais do que tudo isso. É muito mais do que você fazer sacrifícios, é muito mais do que você levantar a mão, é muito mais do que você levantar a sua voz em orações vãs, em rezas vãs, é muito mais do que você sacrificar a sua carne em jejuns. Não, antes de tudo isso é válido, tudo isso é bom, desde que seja precedido de crer, de fé, de Jesus Cristo, de acreditar nele. Se você não acreditar em Cristo, se você não crer em primeiro lugar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o símbolo de Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, se você não crer na palavra, você não será salvo. Se você duvida da palavra de Deus, você não será salvo. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Jesus é a palavra. No Antigo Testamento eles eram salvos pela palavra. Veja Abraão, Deus disse para Abraão assim: sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te colocar numa terra que manda leite e mel, eu vou te enviar, vou te caminhar para lá, eu vou te mostrar. E ele sai sem ver, ele sai sem ter rumo, ele sai simplesmente pela palavra, ele crê na palavra de Deus. E a Bíblia fala assim que porque ele creu, isso foi lhe imputado por justiça. Veja Noé, Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu vou vir com juízo sobre o mundo. Construa uma arca, e Deus vai dar os moldes de uma arca para Noé construir. E Noé crê na palavra que Deus diz para ele, e Noé fica 100 anos construindo uma arca, aproximadamente 100 anos construindo uma arca, porque ele creu na palavra de Deus, e porque ele creu, ele foi salvo. Você pega então depois, quando a lei de Moisés foi instaurada, por que o povo então recebia o perdão quando eles iam naquele dia do sacrifício, naquele dia do holocausto, que eles ofereciam aquele sacrifício onde o sumo sacerdote entrava no lugar santo, porque eles criam na palavra que Deus havia mandado que eles deveriam fazer aquilo uma vez por ano, porque tudo isso apontava para Jesus. Quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você me ofereça o teu único filho. Abraão sobe para oferecer o único filho a Deus. No momento que ele vai oferecer, Deus fala: não precisa, porque agora eu sei que você creu. Eu sei que você não me negou. E porque creu, eu vou cumprir todas as promessas na sua vida. Veja então, Abraão creu, Noé creu. Quando Deus dá a lei para o povo, a lei em si não justificou ninguém. É impossível alguém ser justificado pela lei, é impossível. Por que Deus então deu a lei ao povo? Por que então havia a chance do povo ter o seu pecado perdoado?
não era por causa da lei, era por causa da fé. Por causa da fé. Porque sem saber, eles estavam apontando para Jesus Cristo. Pela lei, meu querido, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. Lembre-se do que eu falei, salvação é você não ser condenado ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que é ser para sempre afastado de Deus. Bom, agora eu creio que você entendeu. Agora eu acho que você entendeu um pouquinho sobre salvação. Se não houvesse Jesus, meu querido, todos nós estaríamos condenados. Entenda isso. Se Jesus houvesse falhado, todos nós estaríamos condenados. Tanto os que viveram antes dele, como os que vieram depois dele. Se Jesus não tivesse vencido, não tivesse morrido e ressuscitado, não tivesse se sacrificado por nós, todos nós estaríamos condenados, tanto os que antes vieram do Antigo Testamento, como nós do Novo Testamento, todos nós estaríamos condenados. Porque no Antigo Testamento havia a lei, e a lei não salva ninguém. O apóstolo Paulo é claro em falar, é impossível alguém ser salvo pela lei ninguém será salvo, a lei só trouxe um conhecimento do pecado. Você quer ver? Romanos, para que serve a lei? Para que serve a lei? Está lá em Romanos, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 18, 19. Olha só. Olha para que serve a lei. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Olha só. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Veja só, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Então, para que é a lei? Para que toda a boca esteja fechada diante dele no dia do juízo. Meu irmão, vai ter um dia de juízo. Vai ter um dia de juízo chamado trono branco, onde todo aquele que não está em Cristo, porque aquele que está em Cristo não será julgado, mas todo aquele que não está em Cristo, ele vai ser julgado. E todo juiz julga baseado em lei. Não existe juiz que não julga baseado em lei. Todo juiz julga baseado em lei. É por isso que a lei foi dada a Moisés, porque vai chegar um dia que o grande juiz, o justo juiz, vai julgar as nações, e ele vai julgar baseado na sua lei. E a Bíblia é clara que pela lei ninguém será declarado justo diante dele. Então você não pode ser justo pela lei, ou seja, tem pessoas que acham que porque são bons pais, bons pagadores, são pessoas honestas, são pessoas sociais, que se reúnem socialmente, que são pessoas agradáveis, pessoas simpáticas, pessoas que é gostoso você estar perto delas, pessoas que não desejam mal para os outros. Tem pessoas que acham que por isso vão ser salvas. Não se engane, ninguém vai ser salvo por obras próprias, porque todos nós transgredimos a lei de Deus. Talvez você fale, eu não transgride. Meu querido, presta atenção na lei. A lei eu vou pegar a lei nua e crua. A lei, os 10 mandamentos. Nem vou me atentar para toda a lei de Moisés, e nem vou me atentar ainda para a interpretação de Cristo para a lei, porque a interpretação de Cristo para a lei nos joga mais ainda para baixo nesse critério. A lei, ela tem coisas que talvez para nós sejam até mais fáceis de fazer, quando ela diz assim. Quando ela diz assim, não matarás. Legal. 90%, 90% mais,
talvez 99% da população nunca tirou a vida de ninguém. Legal, cumprimos esse. Mas a Bíblia também diz assim, ó, não cobiçarás nem a propriedade, nem a mulher do teu próximo. A Bíblia fala assim, não adulterarás, não dirás o nome do teu Deus em vão. Opa! A Bíblia fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Jesus resume a lei, todas as leis, Jesus resume o Antigo Testamento em 2. Vamos ver se nós cumprimos os 2? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez hoje, não sei, talvez a sua idade, você é uma pessoa já vivida, uma pessoa experiente, você hoje pense assim, não, eu hoje cumpro. Mas o problema não é o hoje. O problema é que a lei nos julgaria por toda a nossa vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Se um dia você mentiu, você já é réu do inferno. Se Jesus tivesse perdido, se você fosse justificar por você e pelas suas obras, se um dia você enganou alguém, se um dia você desobedeceu o teu pai, não honrou o teu pai e a tua mãe, se um dia você fez algo, se um dia você mentiu, você roubou, se um dia você matou, adulterou, se um dia você prostituiu, se um dia você fez qualquer uma dessas coisas que nós sabemos que são pecado, você será julgado por causa disso. E o juiz que julga é justo. O apóstolo Paulo fala que por um ato de injustiça nós já somos condenáveis. Agora eu te pergunto, alguém seria justo diante de Deus? Alguém seria salvo pelas obras da lei? Não, a salvação é somente por causa de Jesus Cristo, porque foi só Ele que venceu toda a lei, só Ele cumpriu toda a lei, só Ele é justo diante de toda a lei. É por isso que nós temos que nos unir a Ele, para quando Cristo olhar para nós, igreja, Ele não veja nós, mas Ele veja Cristo em nós, porque Ele é o amado. Mas pastor, e aqueles que nasceram antes da lei de Moisés? Talvez você já se perguntou disso. E aqueles que nasceram antes da lei de Moisés? O apóstolo Paulo também nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no mesmo livro de Romanos, no capítulo, deixa eu pegar aqui onde eu marquei, no capítulo 2, se eu não me engano é no verso 16, isso, Romanos, capítulo 2, a partir do verso 16, olha só o que ele fala: e isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Vamos voltar aqui um pouquinho, na verdade está aqui, ó. A partir do verso 13, olha só. Romanos 2,13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas que os que obedecem à lei, estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam lei. Pois mostram que as exigências da lei estão cravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isto acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava dizendo assim, Paulo estava dizendo assim para nós: mesmo aqueles que não têm a lei, aqueles que não receberam a lei de Deus, mesmo esses, quando eles dentro do seu coração, eles fazem uma lei que é de acordo com a lei de Deus, por exemplo, mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, uma pessoa que nunca ouviu falar da Bíblia Sagrada, uma pessoa que nunca ouviu falar das leis de Deus, quando ela faz uma lei para si, por exemplo, ela coloca dentro do coração dela, assim, determina dentro dela que é errado mentir.
Dentro do coração dela, vamos colocar um exemplo, alguém que está numa aldeia que nunca foi visitada por outras pessoas, que é isolada, uma aldeia lá que ninguém nunca chegou, que nunca foi pregado o evangelho de Deus. Aquela pessoa, ela tem que colocar dentro dela uma lei, e ela coloca uma lei pela convivência social, porque a convivência social, ela nos obriga a criar leis morais. E ela coloca uma lei moral no seu coração, que é errado mentir, mesmo que ninguém a haja ensinado, ou mesmo que ela nunca tenha olhado isso escrito na lei de Deus, olhado na palavra de Deus, ela nunca tenha visto isso escrito, mas ela coloca dentro de si que é errado mentir. Se porventura um dia ela mentir, ela quebrou a lei moral que está dentro do coração dela, e ela será julgada por isso, porque ela deliberadamente, mesmo sabendo que é errado mentir, pela lei que criou, ela mentiu. Então, mesmo que seja num lugar longínquo e distante, alguém que nunca conheceu Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, vamos colocar que, logicamente, mesmo nesse lugar, ela vai ter que colocar na sua cabeça, na sua consciência, que é errado desobedecer os seus pais. No dia que ela desobedece, ela desonra os seus pais, ela quebra essa lei que foi criada dentro do coração dela. E a Bíblia fala que Deus vai julgar os segredos dos homens. É isso que está falando aqui no verso 16. Isso acontecerá no dia que Deus julgar os segredos dos homens. Meu querido, não vai ter ninguém livre do juízo de Deus. Talvez você possa não conhecer toda a lei do Senhor, mas você que sabe o que é certo, você que já tem uma direção do que é certo, mesmo que aquilo que é certo, que você acha que é certo, você nunca tenha lido na palavra de Deus, o dia que você quebrar deliberadamente, que você fizer porque você quer fazer, você tomar uma decisão que quebra aquilo que você sabe que é certo, você vai ser julgado por isso. Você vai ter que dar conta diante de Deus por causa disso, se você está esperando ser justificado pelos seus atos. É por isso que nós devemos agradecer a Jesus Cristo todos os dias, meu querido. Se fosse depender de nós, ninguém seria salvo. Se fosse depender do homem, ninguém chegaria à salvação, todos nós estaríamos perdidos. Todo homem caminhava para o inferno. Todos. Mas graças a Jesus Cristo, pela misericórdia dele, ele olha e abriu a oportunidade para aqueles que creem, aqueles que têm fé. Meu querido, a salvação é pela fé. Você precisa ter fé. E fé, como o apóstolo Tiago diz, a fé, ela é seguida de obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então você que fala assim, eu acredito, esse seu acredito que mostra o início da sua fé, esse seu acredito que você pensa que é a sua fé, esse seu acredito tem que ser seguido de alguma obra. E qual é a obra que demonstra a sua fé? A entrega a Jesus Cristo, a obediência a Jesus Cristo, o crer na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o viver pela palavra de Deus, que é viver por causa de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, e é um versículo que eu gosto muito, que diz assim: se com ele morremos, com ele também ressuscitamos. Que é nele, quando nós estamos nele, fazemos parte dele. Que você tenha a salvação de Deus na sua vida, que essa palavra de salvação fique gravada no seu coração. Eu acredito que, eu sei que é algo que você escuta, ou deveria escutar desde a sua conversão, mas eu acredito que você aprendeu algumas coisas novas aqui nessa noite. Que você possa replicar isso. Se serviu alguma coisa para você, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Porque o nosso intuito é levar a palavra de Deus para que todos sejam salvos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Nós temos um versículo que nós tomamos por lema na nossa vida e nesse ministério. Mateus capítulo 3, versículo 3, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas
veredas. Jesus está voltando. Esteja preparado e pronto, porque Ele vem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.